Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e o meu convidado desta noite é o empresário Leonardo Leão, CEO da Brave Educação Empresarial. Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Queria que você começasse aqui explicando para a gente como é que funciona a Brave Educação Empresarial, que tem dos seus escritórios, uma das suas sedes aqui em Fortaleza, mas atua aí com o mercado brasileiro e também no exterior. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Rogério. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação grande conversar com você e também com um telespectador, que a gente possa ajudar os empresários e trazer aqui o máximo de informação possível para cada um deles. Falando sobre a Brave, nós somos uma consultoria, um hub de tecnologia também, que nós atendemos os empresários, os pequenos e os médios empresários, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Aqui em Fortaleza nós temos um escritório, uma sede que fica na Santos Dumont, e a gente atende os empresários do Brasil, assim como também o escritório lá em Lisboa, onde atendemos os nossos clientes de fora do país, tanto na parte de consultoria, mas como também na parte de BPO financeiro e também na consultoria comercial. Leonardo, como é que a Brave pode ajudar hoje, principalmente o pequeno empresário, aquele que está começando os seus negócios e enfrenta quase sempre as intempéries, as dificuldades que o mercado coloca, às vezes inicia com capital, mas passa por um momento financeiro difícil e precisa, muitas vezes, recomeçar a sua meta. Como é que a Brave atua para ajudar esse pequeno empresário? Hoje, Rogério, existem várias categorias de empresário, né? A maioria dos empresários hoje estão vivendo sob fogo cruzado, ou seja, eles não têm um conhecimento técnico e nem teórico para poder resolver o seu negócio. Muitas vezes não tiveram a educação financeira e, como consequência, na sua empresa acontece o mesmo. E aí essas empresas acabam apagando o incêndio. A Brave entra aqui para ajudar esse empresário a transformar o seu bom faturamento em mais caixa, mais lucro e mais capital de giro, profissionalizando os seus setores. Mas também, Rogério, existem aqueles empresários que já estão mais estabelecidos, que já pegaram tração da sua empresa. E eles precisam de ajustes finos para que eles consigam crescer de forma sustentável. Mas também, Rogério, existe aquele outro empresário, que é o empresário que já está em franca expansão. Ele precisa passar por um processo de auditoria, ou seja, de melhoria dos seus processos, de otimização, para que ele consiga passar para o próximo degrau de faturamento, de caixa, de lucro, e não só, mas como também de lucratividade e de rentabilidade. Agora, como dar essa assistência, digamos assim, à distância? Você falou da sede que funciona aqui em Fortaleza, tem um escritório também em Lisboa e atende clientes também de outros estados brasileiros e também de países aí, de outros países. Isso. Como fazer esse atendimento, digamos assim, à distância? Você tem aí um número aí de colaboradores, aí de consultores, como dar atendimento a essas empresas? Hoje nós temos 30 colaboradores na Brave, em Fortaleza, que a gente consegue atender todos os nossos clientes, que são mais de 300 no Brasil, e de forma remota, com o advento da internet, da tecnologia, da digitalização, a gente consegue entregar mais para esse cliente, mesmo estando distante. Não muda absolutamente nada, Rogério. O que na grande realidade acontece é que a gente consegue estar mais próximo desse cliente, com menos tempo, com menos espaçamento de tempo, entregando para ele metodologias que já são validadas, das empresas nas quais eu já vivenciei. A gente consegue entregar para ele ter acesso a esse tipo de metodologia mesmo à distância. Além dos meus consultores, Rogério, a gente também coloca o acompanhamento do sucesso do cliente, que acompanha a jornada desse cliente desde o momento que ele entra até o momento que ele finaliza a consultoria, para a gente ter a certeza que esse cliente ele vai ter o resultado que ele veio buscar junto conosco. Leonardo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da otimização, vamos dizer assim, que acontece através dessas metodologias que vocês oferecem, que eu acredito que ganhou uma dimensão, uma força muito grande depois da pandemia da Covid-19, quando muitas empresas começaram a adotar o sistema de home office, muita gente trabalhando de casa, mas o que acabou gerando com que o empresário conseguisse economizar, vamos dizer, nas suas ações, sem perder produtividade. Isso. Muitos empresários
empresários sofreram na pandemia por diversos fatores. Sofreram por baixa de caixa devido justamente ao problema financeiro que eles têm, porque muitos deles conseguem ter um bom faturamento, mas não conseguem ter uma gestão profissional e por isso acabam tendo um problema de fluxo de caixa e também de lucro. E com isso, na pandemia, muitas empresas tiveram esse tipo de problema. Porém, em todos os males há também os benefícios. E na pandemia também teve o advento do home office. O home office também veio ajudar esses empresários a diminuírem alguns custos com essas pessoas, só que a gente também teve aqui algumas dificuldades nesse sentido para esse pequeno e microempresário principalmente, que sofre com problema de mão de obra, porque eles não têm capacidade de pagar esses funcionários e eles contratam funcionários que não conseguem também trazer para ele um benefício e uma profissionalização da gestão, e aí é onde a gente entra para poder ajudá-los a profissionalizar. E a pandemia nos ajudou muito nesse sentido, para a gente poder ter a porta aberta para entrar e ajudar esses empresários, tanto os pequenos quanto os médios empresários, a melhorarem suas gestões. Agora, Leonardo, esclarece um pouco melhor para a gente qual é o tipo de serviço que você pode oferecer através da Brave. Tem a questão contábil, né, financeira, também um pouco também de recursos humanos, por exemplo, para tentar na busca de captar profissionais ali que possam atender aquela demanda? Exatamente, é por aí mesmo, Rogério. A gente hoje atende o empresário, o empreendedor, a empresa em todos os âmbitos, né? A gente entra desde o financeiro, entrando em todas as rotinas desse financeiro, mas como também entrando na sua operação, medindo a sua capacidade produtiva, ou até mesmo na parte de RH, como você bem colocou, ajudando nas etapas de contratação, para que ele tenha uma contratação mais efetiva, mais assertiva e também consiga reter talento. Mas não só, Rogério, a gente também entra nas empresas e a gente profissionaliza os processos de compra, de estoque, ou seja, a gente acaba criando uma metodologia dentro dessas empresas para que elas possam andar com sua própria perna e consigam ter os resultados e objetivos que eles desejam. Você tinha me falado que dentro da tua experiência de mercado, hoje tem muitas empresas de consultoria que, vamos dizer, oferecem serviços, cursos de treinamento, né, para as empresas. No teu caso, não. A empresa, a Brave aí, a educação profissional, ela busca exatamente dar uma consultoria, vamos dizer, ali no dia a dia, uma consultoria permanente. Qual é a diferença, vamos dizer assim? Porque para um caso como esse, tem que ter ali um profissional que tenha que acompanhar o dia a dia da empresa como um todo, não é? E olha que essa é uma das dúvidas mais recorrentes, viu, Rogério? A diferença entre treinamento, curso, formações, mentoria e consultoria. Ao contrário das mentorias e ao contrário dos treinamentos livres que existem no mercado, a Brave ela atua de forma personalizada de acordo com cada um dos clientes que sofre ou que querem, tem objetivos diferentes. E para isso, a gente não pode ter um produto de prateleira. Um treinamento ele pode ser muito benéfico, mas esse treinamento vai exigir desse empresário que ele aprenda, aplique, erre até vir a acertar. Uma consultoria, a gente acelera o tempo de maturação e também de assertividade no resultado. Então, a gente, quando entra numa empresa, nós entramos colocando um consultor ou consultores de forma individual para organizar e ser mais um braço para esse empresário conseguir atingir os objetivos dele. Essa adaptação, ela é demorada? Qual é o tempo necessário para que, vamos dizer assim, vocês possam começar a atuar dentro da empresa e esses resultados comecem a aparecer? Esses resultados, normalmente, ele acontecem de curto, médio e longo prazo. Como as empresas, a maioria delas, elas sofrem com um problema sério de capital de giro, Rogério, acaba que quando a gente entra dentro dela e a gente muda o processo de compra, o processo de estoque, a gente consegue já recuperar algum caixa, porque existem muitos produtos no estoque de curva C, fazendo com que a gente consiga fazer campanhas e gerando algum tipo de caixa. Assim como também, quando a gente organiza o setor de compra, a gente automaticamente diminui o contas a pagar daquela empresa. Então, ela passa a ter menos passivo para poder pagar. Então, a gente já gera esse resultado inicial e, ao longo do tempo, a gente, de maneira paralela, a gente consegue não só profissionalizar, mas como também gerar resultado financeiro dentro das companhias. Agora vamos falar em dinheiro, né? Vamos falar. Porque, olha, hoje você fala aí de muitas empresas, de muitos clientes que estão vivendo uma situação de dificuldade financeira, uma dificuldade de caixa na empresa e, certamente, ao saber, né, de uma empresa como a Brave, que oferece esse trabalho de consultoria, já pensa aí que é um custo elevado para a situação da empresa, é um custo, tem um custo alto. Como o empresário ele pode, vamos dizer assim, bancar o seu serviço
para fazer com que a empresa dele possa voltar a ter saúde financeira? Na verdade, Rogério, a consultoria ela não é encarada como um custo, e sim como um investimento. Porque tudo que a gente faz dentro da nossa vida, quando a gente coloca um capital e esse capital ele tem um retorno, ele deixa de ser um custo e ele passa a ser um investimento. Assim como um carro, por exemplo, ele se torna um custo. Mas quando eu aplico um valor e esse valor retorna para mim, ele é um investimento. A consultoria, por exemplo, da Brave, a gente hoje, em média, 80% dos nossos clientes recuperam o capital investido na consultoria nos primeiros 60 dias. Isso significa que nos próximos meses ele vai ter uma consultoria gratuita dentro da empresa dele, justamente porque a gente trabalha dentro do estoque, trabalha dentro das compras, nos processos também das empresas de serviço e a gente acaba conseguindo reduzir alguns custos que o empresário não consegue enxergar. No caso da montagem da tua equipe, você falou da importância da captação de profissionais ali que tenham, vamos dizer, a competência necessária para fazer esse tipo de serviço. Você tem dificuldade hoje porque muitas empresas reclamam, né, quando trabalham com serviços mais especializados, reclamam da questão da dificuldade de se conseguir mão de obra hoje. Uhum. No caso, para você montar a tua equipe de consultores, de colaboradores, o que é necessário? Qual é o perfil aí do profissional que trabalha com você para dar esse tipo de atendimento? Eu acho que aqui eu posso falar sobre duas vertentes, viu, Rogério? A primeira delas é sobre o mercado de uma maneira geral. O mercado ele tem bons colaboradores, o mercado ele tem boa mão de obra, desde que a nossa empresa ela seja uma empresa sexy para buscar esses bons colaboradores. No caso da Brave em específico, nós utilizamos uma metodologia que eu aprendi na época de Ernst Young, que é uma das 4 maiores empresas no mundo de auditoria e de consultoria, de contratação. Então a gente elimina uma contratação errada e a gente tem mais assertividade nessa contratação. Na Brave, eu busco profissionais que não só têm a habilidade técnica de economista, de contadores, mas como principalmente esses colaboradores, eles estejam no mesmo propósito que a Brave tem, que é justamente de levar para o cliente, levar para os nossos parceiros os resultados que eles desejam. Não só o resultado financeiro, Rogério, da empresa, mas também da vida pessoal. Porque todo empresário, ele é um ser humano. E esses seres humanos que também têm colaboradores lá dentro, a gente ajuda a melhorar a vida dessas pessoas quando a gente melhora o resultado da empresa. Então, para que eles contratem, para você, empresário, empresária, contratar melhor, é necessário ter critério, é necessário ter etapas dessa contratação e é necessário que a tua empresa ela seja uma empresa profissional para conseguir atrair e reter bons talentos. Ô Leonardo, e quanto a essa questão, você fala desse processo hoje na captação de bons profissionais, vocês... Quando identificam dentro de uma empresa que vocês começam a fazer consultoria, de que há problemas relacionados a, por exemplo, a pessoal, né? Por exemplo, os profissionais estão ali, não estão dando a conta do recado, isso é passado para o empresário, é o momento de fazer determinada mudança, e porque isso pode fazer a total diferença na questão do resultado da meta que se quer alcançar, não é? Completamente, Rogério, e aqui são alguns pontos que são importantes. A gente sempre está de olho no ser humano, então não é porque aquele ser humano, aquela pessoa não está conseguindo exercer o seu papel que a gente vai descartá-lo. A gente faz um trabalho de treinamento nessa pessoa, a gente ajuda a capacitar esse colaborador, a gente entende se o erro realmente está no colaborador, se está no processo ou se está no empresário. Muitas vezes o erro está no empresário. Ô, Rogério, o reflexo da equipe é o líder, o reflexo da empresa é o dono. Então, muitas vezes, o problema não é dos seus liderados, e sim do seu líder. Então, a gente tem por obrigação que passar isso para o líder, seja um problema do líder ou seja um problema do liderado. Agora, vou falar da Brave em si. Como é que você chegou à montagem vamos dizer, dessa empresa, dessa consultoria de educação profissional? Você já tem aí no teu currículo aí passagem por grandes empresas, Exato. Por empresas multinacionais. Como foi que se chegou à montagem, vamos dizer, da Brave Educação Profissional? Rogério, eu sempre fui inquieto, sempre fui um cara que, mesmo estando dentro dessas grandes companhias, eu tive sempre uma inquietude dentro dessas empresas. Então, eu não sabia o que eu gostaria de fazer, eu não sabia o que é que eu seria no futuro, mas eu sabia que eu queria algo para a minha vida. E em
2020, eu tive a felicidade, e falo felicidade porque eu consegui me libertar e consegui encontrar aquilo que o meu coração realmente canta, que é ter o meu negócio, e é daí que nasce a Brave, juntamente comigo, que nós formamos uma simbiose, eu e o Leonardo e a Brave, e a Brave nasce sozinho, como todo empresário, assim como você empresário e empresária, a Brave nasce de mim, sozinho, com pouco investimento, mas com muita vontade e muita fé de fazer dar certo. E ao longo desses últimos 5 anos, Rogério, atendemos mais de 5 mil empresas. Eu tive a felicidade de poder formar 30 colaboradores, de estarem junto conosco, mas o fato de ter passado por grandes corporações também me ajudou muito a formar o meu caráter profissional e, principalmente, conseguir trazer essa metodologia que só é entregue para grandes empresas, mas também agora ela pode ser entregue para pequenas e médias empresas. E certamente, quando você consegue identificar um problema que está emperrando, vamos dizer assim, o crescimento daquela empresa, consegue identificar, consegue dar uma solução, deve dar uma satisfação profissional muito grande, né? Dá uma satisfação profissional muito grande, Rogério, mas eu tenho que deixar claro aqui para você e para todos os telespectadores. A maior satisfação na grande realidade é quando a gente melhora a vida de uma outra pessoa. Quando uma empresa ela nos contrata, ela não está contratando só o nosso serviço de consultoria, ela está contratando pessoas que estão prontas para mudar a vida. Quando nós ajudamos o empresário a melhorar a sua empresa, a gente está ajudando a pessoa física desse empresário, porque esse empresário ele tem uma família, ele tem uma esposa, um marido, um filho, e que ele precisa de tempo, ele precisa de dinheiro, de prosperar, ele também tem ali 50, 30, 20, 10, 15, 100, 200 colaboradores que dependem daquela organização. Então, no final das contas, a gente participa e tem uma responsabilidade muito grande e participa de um ecossistema muito bonito. Então, a minha satisfação não é só o resultado empresarial, mas principalmente o resultado pessoal, a paz de espírito que aquelas pessoas passam a ter depois de ter suas empresas organizadas. E nada melhor do que, no seu caso, com a experiência que você tem, poder transmitir esse conhecimento empresarial para pessoas poderem continuar em busca do sonho de prosperar. Eu acredito fielmente, Rogério, que essa é a minha missão de vida nessa passagem de 80 anos. Eu acredito que a minha missão é justamente poder trazer o meu conhecimento, trazer junto comigo as pessoas que eu possa ajudar, empresários e colaboradores, não só da minha empresa, mas também dos nossos clientes, que eles consigam prosperar cada vez mais. Leonardo, agradeço demais a sua participação aqui no Band Entrevista. Nosso tempo chegou ao final, mas um bate-papo bastante agradável e eu acredito que muito didático, né, para pequenos empresários aí que precisem realmente resolver os problemas da sua empresa. Eu queria só que você aí confirmasse aí um contato aí da Brave aí para quem está precisando realmente dessa ajuda. Antes disso, Rogério, quero agradecer esse momento. Para mim foi uma satisfação gigante estar aqui com você e falar para esses telespectadores, para esses empresários e empresárias que estão buscando a sua melhoria, para que vocês possam encontrar o nosso trabalho. Vocês podem buscar o @LeonardoLeãoOF ou também o @Brave Educação Empresarial lá no Instagram ou www.braveeducação.com.br. Muito obrigado, Leonardo. Um grande abraço. Obrigado, Rogério. E para você que esteve com a gente aqui no Band Entrevista, eu vou agradecendo a sua audiência e marcando aí já um novo compromisso para o próximo sábado. Até lá.